Poucas coisas são tão desinteressantes quanto uma pessoa aguada, sem personalidade, sem paixão, sem aquela fagulha nos olhos. Uma pessoa que tenta sempre agradar a todos a todo momento, sacrificando a sua própria opinião ao ponto de ela sequer ter alguma importância. Uma pessoa, na verdade, que é um funcionário da própria vida, que bate ponto toda vez que vai dormir, toda vez que vai acordar. Útil, versátil, certamente, mas também uma pessoa esquecível, descartável e substituível, quase como um celular. Os carros que nós amamos são bem o contrário disso, porque eles possuem um propósito, e com todo propósito há sacrifícios, há compromissos. Entrar e sair de um carro desses quase sempre é uma tarefa sacrificante em termos de dignidade, porque há compromissos em relação ao baixo centro de gravidade. Recursos de conforto e tecnologia frequentemente são escassos, porque há compromissos com um mínimo de peso, como Colin Chapman nos ensinou na década de 60. Motores aspirados de baixo deslocamento, como o desse S2000, precisam de muitas rotações para entregar a potência, e isso faz parte dessa experiência envolvente, mas não para o público de hoje, que prefere força em baixa, aquela montanha de torque desde cedo, e rotações mais baixas, porque muitas rotações transmitem vibrações, dá trabalho, exige que você seja um participante ativo de um câmbio manual de excelência, que é algo que também desapareceu, porque um câmbio manual como esse, com um clique mecânico, exige também um pouco de pulso, exige um pouco de vigor. Na verdade, até mesmo o câmbio manual é coisa do passado. Hoje, o público dos esportivos prefere mesmo o câmbio automático. Por isso, carros como esse S2000 estão ficando cada vez mais raros, não só por causa de emissões, ou por causa de regulamentações, ou da atitude da indústria. A grande verdade é que o perfil do consumidor mudou e mudou bastante. Carros como esse S2000 ficaram extremamente raros porque entregam tudo aquilo que nós entusiastas achamos que é envolvente, sensorialmente arrepia os pelos do nosso braço e dá aquele gosto, aquele sabor de nos sentirmos vivos, mas que para o público de hoje tudo é considerado como algo áspero, desconfortável, fraco de motor, porque não tem torque em baixa, porque o público entusiasta médio de hoje virou público de 100 a 200, uma montanha de torque, uma montanha de tecnologia, uma montanha de conforto, uma montanha de preguiça. Mas nem tudo está perdido, porque nós entusiastas que gostamos de um sabor mais puro, com menos filtros, com algo que mexe com o nosso coração e com a nossa alma, encontramos a salvação nos nossos heróis do passado, da nossa adolescência, da nossa infância, nos carros do começo dos anos 2000, dos anos 90, 80, 70, dos gloriosos anos 60. Agora, como foi que a gente chegou num ponto onde a indústria mal conversa com pessoas como nós entusiastas? Bom, isso que a gente vai descobrir no bate-papo de hoje. Eu quero começar esse nosso bate-papo tirando um mito da frente a respeito da acessibilidade financeira de um carro como esse, porque a grande verdade, pessoal, é que carros esportivos, sports cars, né, carros feitos para serem esportivos, não versões preparadas ou modificadas de um carro base, como por exemplo um Gol GT ou um Sandero RS, os carros esportivos nunca foram baratos. Esse carro aqui, quando foi lançado entre 1999 e 2000, custava $32.500, o que hoje dá aproximadamente $60 mil, uns 10% mais em conta do que o Mustang Dark Horse, um carro caro. Então, é importante a gente tirar isso da frente, porque a acessibilidade de um carro esportivo é relativa ao quê? A um Porsche Boxster, um 911. Aí sim a gente está falando de carros que são atingíveis, mas nunca foram carros populares, então a gente precisa tirar isso da frente. E isso vale inclusive mesmo para o Miata. Tudo bem que o Miata tem opções 1.6 e tudo mais, mas mesmo assim, pessoal, começa acima de $30 mil. Os 2.0 RF vão estar ali na casa de 40 e poucos mil dólares. Então essa é uma realidade, infelizmente, e a gente precisa tirar isso da frente. Agora, ok, tirando isso da frente, a gente olha para um carro como esse, com essas proporções de frente baixinha, uma cintura mais fina, um carro mais delgado. O que aconteceu? Por que não existe mais esse tipo de carro? Por que eles são tão inchados? Será que é culpa do nosso gosto como consumidor?
Não, pessoal, é que a gente tem uma caixa sortida de coisas que começa com a regulamentação da indústria. Um exemplo que eu quero dar que materializa essa questão das regulamentações de crash test está aqui na dianteira. Se você tirar da conta carros exóticos com motor central traseiro, você não vai encontrar mais carros com essa linha tão delgada entre o topo do capô, o topo do paralama e a linha do pneu. Todos eles são meio inchados para cima, o que necessariamente faz o carro inteiro acabando ficando mais inchado, quase como um pão com bastante fermento. Por quê? Porque agora a gente tem a regulamentação de crash test contra pedestres, ou seja, aqui embaixo do capô a gente tem o bloco do motor e o cabeçote. A cabeça da pessoa, quando atropelada, ela tem que amassar o capô, que vai servir como uma espécie de amortecimento, e essa pessoa não pode encontrar com o seu corpo contra uma parte tão rígida quanto um cabeçote. Por isso, toda a linha da dianteira do veículo sobe e com isso você tem linhas que deixam de ser tão delicadas e tão delgadas. Crash test hoje ficou muito mais exigente. Por exemplo, se a gente olhar o Euro NCAP, nessa época aqui, crash test frontal 64 km por hora contra uma barreira deformável, ou seja, já era bastante exigente, com offset de 40%. Hoje em dia, o crash test acontece a 50 km por hora contra uma barreira móvel vindo a 50 km por hora contra o veículo, no offset de 50%. Além disso, há um crash test adicional de impacto frontal, onde você tem a dianteira inteira atingindo uma barreira fixa a 50 km por hora. Impacto lateral muito mais exigente às normas, incluindo impactos contra postes, que naquela época era algo meio preliminar ainda, né? Então, carros com a linha de cintura tão fina quando visto de frente, com a distância tão pequena entre a porta e o banco do motorista, as costelas do motorista, não existem mais. O S2000 é um carro que já tem essa proximidade um pouco maior. É raro a gente encontrar carros com essa característica de serem menores e mais diminutos. A gente tem, por exemplo, o próprio Miata, que tem uma série de reforços para tentar mitigar um pouco disso. Mas a gente nem sabe se um carro como o Miata não vai precisar crescer para atender uma nova legislação de crash test, que certamente vai acontecer. E como pontos adicionais, a gente tem agora a análise da possibilidade de extração dos ocupantes no caso de um acidente e ainda todas as tecnologias ativas, os famosos ADAS, o Advanced Driving Assistance Systems, sistemas ativos, frenagem semi-autônoma, desvio emergencial, entre outros milhares de recursos, como a capacidade de manter o carro centralizado e alinhado nas faixas, dentre outras coisas que acabam sendo inconveniências para motoristas que dirigem de forma adequada, mas que estão aí como salvaguarda para motoristas que estão cada vez piores. Muitas vezes eu me pergunto, na verdade, se toda essa tecnologia não está transformando a gente em motoristas piores, com a maior capacidade de distração, justamente porque existe tanta tecnologia como muleta para nossa própria incompetência e excesso de capacidade de distração. E o golpe de misericórdia que deixou os carros menos interessantes, hoje em dia não está relacionado a regulamentações, mas sim a algumas questões relacionadas ao mercado consumidor. Hoje em dia, o mercado chinês tem uma importância muito maior do que o mercado europeu teve no passado, ou mesmo o mercado americano. Então, o peso em direção ao gosto do mercado chinês hoje é muito maior e isso é um fato. A gente pode tratar isso tentando aliviar a tinta da forma como quiser, mas o fato é que Money Talks e o caso é que realmente o mercado chinês é gigantesco. Agora, na verdade, isso não explica a história inteira, porque antes mesmo disso a gente já tinha uma mudança de design acontecendo em todo o mundo pelo excesso de globalização. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo, uma pessoa que tenta agradar todo mundo e com isso ter a sua personalidade, a sua opinião própria diluídas? Bom, isso já vinha acontecendo, pessoal, nos últimos 20 anos, isso é um fato. Um design que tenta agradar todos os mercados e todas as culturas ao mesmo tempo resulta num carro genérico, num carro que acaba sendo baseado em apresentações de PowerPoint e, mais do que isso, carros cada vez mais parecidos entre as marcas. Isso é um fato triste e que realmente não tem muito como se contornar enquanto a indústria seguir nessa tocada de tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Infelizmente, essa é uma cultura que dominou a indústria. Apresentações de PowerPoint que vão dizer que a tendência agora é dos hatches médios terem um filete de LED ligando de uma lanterna a outra.
Apresentações de PowerPoint dizendo que agora o design de lanterna tem que ser mais agressivo, mais esguio, faróis que não vão ter mais a similaridade com uma face humana, e assim caminha a humanidade a passos largos de um design cada vez mais genérico e cada vez com menos personalidade. Motores aspirados giradores para carros que não são ultra exclusivos e que entram fundo em 7 dígitos e milhões de euros realmente ficou coisa do passado. Naquela época, ou melhor, na época desse carro aqui, a regulamentação na Europa é Euro 3. Hoje a gente está no Euro 7. Em termos de emissões de óxidos de nitrogênio, a gente está falando de 2,5 vezes a menos em termos de emissões. Em termos de hidrocarbonetos, 2 vezes menos. Emissões de particulados, nessa época aqui, nem havia para carros a gasolina. Hoje em dia é de 0,0045 gramas por quilômetro, ou seja, partiu-se de não ter uma análise disso para ter algo realmente extremamente restrito. No topo disso, a produção e desenvolvimento dos motores a combustão ficou algo extremamente caro. Não só por essas restrições de emissões que levaram a indústria não só a adotar turbocompressores e outras tecnologias cada vez mais caras e complexas, mas também a desenvolver motores modulares para ficar mais barato. Então, motores de 4, de 6 e muitas vezes até de 8 cilindros se você tem um motor V6 e um V8 compartilhando a mesma arquitetura. E isso explica, inclusive, por que os V8 estão deixando de existir. Porque você consegue fazer um motor modular da mesma família entre um 4 e um 6 cilindros em linha. Agora um V8 é uma arquitetura completamente diferente. E aí com isso, pessoal, a gente tem o achatamento da personalidade dos motores a combustão. Como a cerejinha do bolo, a gente teve a entrada da eletrificação, uma questão de lobby para alguns, uma questão de redução de emissões relativizada ao momento do consumo do veículo para outros. Mas o fato, independentemente da sua opinião, é o seguinte: os carros ficaram extremamente caros de serem desenvolvidos na parte de powertrain, o que significa que artes mecânicas com um motor 4 cilindros girando 9.000 rotações por minuto, bom, isso realmente vai ficar para o passado. Você pode até me perguntar, bom, mas a gente tem o Porsche 911 GT3 RS, a gente tem a Cosworth desenvolvendo motores como o V12 do Aston Valkyrie ou dos carros do Gordon Murray T33, T50. Exatamente, pessoal. É possível você fazer um motor que atenda às regulamentações de emissões extremamente giradores e potentes. A questão é que custam uma verdadeira fábula. São verdadeiros projetos de alfaiate que vão ficar, infelizmente, na mão de proprietários com muito, mas muito dinheiro. Quando a gente olha os carros de forma geral, eu acredito que eles perderam um pouco para boa parte da sociedade a representatividade social, a projeção social que eles já tiveram. Antigamente, para qualquer pessoa, não só um entusiasta apaixonado, um carro representava a imagem que a gente queria projetar para a sociedade, exatamente como as nossas roupas ou a forma como a gente corta o nosso cabelo. Mas cada vez mais, hoje em dia, o carro é pouco senão um eletrodoméstico, um gadget. Até a indústria hoje chama o motorista de usuário. Para mim, usuário é coisa de drogas, mas enfim. Agora, quando a gente olha para o consumidor de carros de nicho, como que seria um S2000 hoje em dia, ou esportivos ou super esportivos, a gente tem algumas mudanças no padrão de consumidor também, que eu diria que são preocupantes, mas na verdade são simplesmente sinais dos tempos. Os tempos mudaram. Hoje as pessoas são mais preguiçosas, são mais acomodadas. Hoje a gente não guarda nem o número de telefone das pessoas mais, a gente emburreceu. A gente, na verdade, não consegue nem lembrar mais como chega num lugar se a gente fica chegando todo dia usando o GPS. E isso é lógico que ia se traduzir nos carros que a gente dirige também. Para você entrar e sair de um carro como esse 2000, você precisa se agachar, se contorcer, a porta não abre tanto, o banco é baixo, tudo é meio esquisito. Hoje em dia não dá mais para você ter um carro assim. As pessoas querem um carro um pouco mais altinho, as pessoas não querem um carro que vá te apertar, um carro que não atenda tanto pessoas mais baixas ou mais obesas. E eu estou falando isso totalmente livre de preconceito. Eu estou dizendo que muitos carros, inclusive da época que eu gosto, dos anos 60 ou 70, eu jamais vou poder ter. Como por exemplo um Jaguar E-Type, é um carro que eu não consigo dirigir porque eu sou um troglodita, sou um cara muito alto para um carro como esse. E tá tudo bem. Na verdade, fica só como um sonho distante, mas eu sei que existe um propósito para aquele carro não vestir um ogro que nem eu.
Só que hoje em dia não é bem assim, né? Precisa agradar a todo mundo e ao mesmo tempo. E aí com isso você tem uma série de concessões e concessões e concessões e concessões e gostos e comodidades. Hoje as pessoas não querem um carro que vá causar desconforto, a suspensão tem que ser molinha, mesmo no esportivo, tem que ter telinha grande, tem que ter uma série de recursos, manual, cada vez mais raro, dá trabalho, aspirado, putz, é chato, só em rotação alta, não dá para fazer remap. Então hoje em dia o consumidor ele também foi trazendo uma série de exigências que transformaram a arte de você fazer um carro baseada numa receita minimalista e em algo praticamente impossível. Ou é para gente muito abastada, ou é simplesmente mais interessante não fazer o carro e deixar essas pessoas se contentarem com o que a indústria já fez um dia, infelizmente. E de lá eu vou pegar, como é que eu vou explicar isso? Oil Pan Baffle, um defletor no cárter para você ajudar o óleo, ajudar o pescador a manter ele sempre cheio. Esse carro historicamente não tem problemas de lubrificação, mas para carros e pistas muito extremas, fabricou-se esse acessório adicional para dar uma garantia maior, e é um carro que vai lembrar, gira 9.000 RPM, né? Então eu não quero que falte óleo de jeito nenhum. Da mesma forma tem uma trava para o filtro de óleo, que aí sim tem alguns casos de filtro de óleo escapando, que é algo extremamente grave, que você perde todo o óleo em segundos, né? E isso vem do Japão, da ASM.